Interessante. Então quer dizer que você cansou de ser jogador, de ficar do lado daí do escudo e quer vir pro lado de cá? Você quer ser mestre? Seus problemas acabaram, pois eu sou Ratoruja, você está no Por Trás do RPG e hoje começa aqui no meu canal a nova série Escola de Mestre. Então, se você é um jogador que está tentando virar um mestre, ou se você é um mestre veterano e precisa relembrar do básico, então sente-se, pegue o seu papelzinho, a sua caneta para fazer anotações, também os seus dados de RPG e vem comigo, porque está prestes a começar a primeira aula da Escola do Mestre. Simbora! Bom, sendo esse o primeiro vídeo aqui na nossa querida Escola de Mestre, eu vou falar primeiro dos pilares que sustentam um bom mestre, ou um mestre razoável. Lembrando que eu não sou dono da verdade, eu sou aqui para falar a minha opinião e... tira esse negócio aqui. Enfim, na nossa primeira aula, eu não tô muito acostumado com a câmera embaixo, mas enfim, na nossa primeira aula, os pilares que sustentam um bom mestre. Eu não tô falando da cadeira, tá? Eu tô falando de divertir os outros, ser uma pessoa sem competitividade e o improviso versus reparo. Esses são os três temas da aula de hoje. Eu vou aprofundar cada um deles aqui. Vai ser uma aula curta, vai ser uma aula rápida, como a maioria das aulas aqui da nossa escola. E faz anotações porque vai cair na prova, hein? Piadinhas à parte, eu aqui com o nosso aluno, o pequeno Ratorujinha. O que é necessário para um jogador ser o mestre da mesa? Ser aquele que vai narrar, interpretar os personagens, preparar a aventura e tudo mais. Como eu disse, o primeiro ponto é você ter o ímpeto, o desejo de querer divertir os outros. Isso quer dizer que o mestre não se diverte? Muito pelo contrário. O mestre já está se divertindo antes da mesa começar, com toda a preparação, escolhendo o sistema, o cenário, como Aventuras Ereboriana, para passar no universo da Aquilonia, do Conan e tudo mais. O mestre já está se divertindo antes. Mas o mestre, ele tem que entender que na mesa os protagonistas são os personagens dos jogadores. Então ele tem que ter o desejo de querer divertir os outros. Entenda que divertir não quer dizer haha engraçado. Quer dizer entreter. Às vezes, se você estiver jogando um RPG de horror, você vai querer assustar os jogadores. Se você estiver jogando um RPG de sobrevivência, você vai querer fazer os jogadores sentirem que eles precisam entender melhor o mundo onde a história se passa e as mecânicas para não acabarem sofrendo com o decorrer da história. Mas sempre vão sofrer porque é sobrevivência. É parte do que faz um gênero de sobrevivência. Isso eu vou falar em outro vídeo. Então, o primeiro pilar é divertir os outros, ok? Estamos todos iguais aqui. Então, se você é um jogador que tem o desejo de divertir os outros, você pode tentar ser mestre. Lembrando que para ser um mestre, você não precisa ser expert nos três pilares. Não, nada disso. Ninguém nasce sabendo, tá? Você começa, às vezes, sem ter nada disso, apenas porque seu grupo de jogadores não tem alguém para mestrar. E exatamente por isso, ou você comprou um RPG e quer jogar e quer chamar os amigos, acaba que você vai virar o mestre. Acontece, mas é mais comum do que parece. O segundo ponto é sem competitividade, e isso é importante. Novamente, os personagens jogadores são os protagonistas. O RPG é um jogo cooperativo, né? Você interpreta os vilões, mas você não é inimigo dos jogadores. Você interpreta os vilões que são os inimigos dos personagens deles. Aqui não é você contra eles, é você e eles criando uma grande história. Isso é um ponto interessante porque os primeiros jogos com uma temática de RPG, como... Bom, eu tenho um aqui. Em jogos de tabuleiro, como For the Quest e o Herança de Cthulhu Board Game da Centurion Games, nesses jogos que são inspirados em Hero Quest e em vários outros jogos de antigamente, nesse sim tinha essa sensação do narrador estar contra os jogadores. E isso é incentivado nas regras. No For the Quest, você é o Nokron, né? O grande necromante, o grande feiticeiro que quer destruir a vastidão. Não, vastidão do Heróis e Hordas, eu esqueci o nome as Firelands, lembrei. E na Herança de Cthulhu, você é o Cthulhu, você é aquele que tá causando caos. E os jogadores têm que derrotar as suas crias. Na verdade, eles têm que sobreviver, é mais um jogo de sobrevivência. Nos jogos de tabuleiro, é muito comum você ter o mestre, né, como um vilão. Diferente do RPG. O RPG, ele não tem esse pensamento. Caramba, gente, vocês não sabem quantas vezes eu tô tendo que parar de gravar só pra tossir e tomar um pouquinho d'água, hein? Então, dei esse pedacinho aqui pra isso. Tá foda. Acabei de terminar uma gripe. Mas vamos continuar com o vídeo.
Esse é o segundo tópico. Então, o RPG é um jogo cooperativo em que o mestre, que também é um jogador, e os outros jogadores estão juntos para contar uma história. Por mais que o mestre crie o cenário, interprete os vilões e role os dados que representam os valores dos inimigos, no caso do Daggerheart, ele é quem controla o medo. O mestre não é inimigo dos jogadores, tanto que muitas vezes, no Daggerheart, por exemplo, os GM Moves, os movimentos de mestre, não me lembro muito bem como foi traduzido, você gasta pontos de medo para fazer movimentos que avancem a história, ok? E isso aqui só fica como um exemplo de como o RPG é um jogo cooperativo e que o mestre não é inimigo. E o terceiro, que é o improviso versus o preparo. Vai ter um vídeo inteiro sobre isso, mais pro final do nosso curso de RPG, mas um mestre de RPG, ele tem que ser tanto bom em preparar uma aventura. Você pode ver aqui que tá cheio de papel e tal. Isso foi da época que eu narrei e eu tive que preparar muita coisa, então eu fico fazendo anotações no próprio livro, desse jeito. Como eu disse aqui, você não pode deixar o RPG muito engessado. Você pode se preparar bastante, como eu mostrei, mas você também tem que ser bom de improviso. Tem aquele negócio do Railroad, né, que é a aventura que ela é linear. Eu gosto de aventuras lineares, mas o Railroad, né, que seria trilho de trem em português, o pessoal usa muito termo em inglês no RPG, One Shot, Railroad, CA, que é Armor Class, Dungeons and Dragons, enfim, Daggerheart, também em inglês, enfim. Você se preparar bastante para a aventura, ou preparar bastante sua aventura, sua sessão, ela é crucial. Mas você também tem que levar em consideração que você não vai controlar nem preparar os personagens dos jogadores. Eles são um caos puro. Então, outro trabalho muito importante do mestre é ser o organizador do caos, que foi o que eu notei ali, organizar o caos. Basicamente você vai ser o juiz das regras, você vai organizar toda a parada. Então, para você ser um mestre, os 3 pilares principais é querer divertir os outros, não ser focado em competitividade, não querer competir contra os jogadores e ser bom em improviso e em preparo. Não se preparar demais ao ponto de querer controlar todo o jogo e nem improvisar demais ao ponto de perder o controle do jogo. Enfim, essa é a primeira aula, que são os pilares para você dar um bom mestre. E para terminar, a lição de casa. Deixe nos comentários as suas dicas que você daria para um mestre iniciante, ou quais são suas dúvidas, que eu vou sanar nas próximas aulas. E não perca a próxima aula da Escola do Mestre aqui no canal Ratoruja. E até a próxima aula. Falou!